Nós vamos ler a palavra de Deus nessa manhã. Ela se encontra em Lucas 18. Lucas 18. O versículo é 35. A palavra de Deus, ela nos diz assim nessa manhã. Em nome de Jesus. Ao aproximar Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? Interessante, querido, só para parar aqui, interessante que ele estava à beira do caminho, ele estava pedindo esmola, ele tinha uma capa, né, de quem podia pedir esmola, porque não era qualquer pessoa que podia pedir esmola, mas ele estava atento a tudo que estava acontecendo. E é interessante que ele ouviu a multidão e ele perguntou: o que está acontecendo? Ele podia dar continuidade na vida dele, mas ele para tudo para saber o que está acontecendo. E eu vou terminar de ler, mas eu não dou conta de ler tudo enquanto eu já tô agoniada aqui, né? Mas deixa eu falar, porque talvez tenha alguém que vai sair aqui e talvez você precise ouvir isso. Você precisa estar atento. Você precisa estar atento à voz do Senhor. Você precisa estar atento às orientações de Deus. Você precisa estar atento ao reino espiritual, ao mover de Deus. Uma das coisas, queridos, que eu tenho falado muito, eu não me canso de falar, que Deus está falando. Deus está ministrando. Deus está operando. Deus está dando sinais. Só que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o mover do Senhor. E muitas vezes nós estamos desapercebidos. Muitas vezes nós estamos desapercebidos daquilo que Deus está fazendo. E esse homem, ele não via. Esse homem, ele estava na beira do caminho. E esse homem estava pedindo esmola. Mas ainda assim, ele estava atento ao reino espiritual. Ainda assim, ele estava atento ao mover, ao movimento que estava acontecendo. E às vezes, você que entrou aqui nessa live, Deus, ele tá se comunicando com você. Aquela resposta que você fala assim: Deus, o Senhor não me responde. Hoje, nessa manhã, o Senhor está dizendo: filha, eu tenho te respondido. Mas às vezes a sua expectativa a respeito da resposta tem sido totalmente contrário àquilo que eu tenho falado. Porque olha só, queridos, às vezes nós esperamos que a resposta de Deus venha através de um profeta. Eis que te digo, e de preferência aqueles bem do estardalhaço, que bate o pé, que gira, né? Eu não tenho nada contra eles, eu amo de todo o meu coração. Mas às vezes nós estamos esperando esse tipo de resposta. Às vezes nós estamos esperando um anjo descer com a espada desembainhada, com fogo acontecendo. Só que às vezes, queridos, Deus ele vem através de uma brisa suave. Às vezes, Deus fala de uma forma tão simples que você não se atenta ao falar do Senhor. Tem um louvor da Ludmilla que ela fala: a doçura do seu falar. Ela fala a respeito dessa doçura do falar de Deus. E às vezes nós estamos esperando algo tão mega, principalmente se você tem um perfil de comportamento como o meu, que eu sou uma influente, dominante. Então se você tem um perfil assim, às vezes você espera que Deus venha com estardalhaço de preferência. Mas às vezes ele vem de uma forma tão suave. E ele ministra ao nosso coração. E nessa manhã, abre os seus ouvidos, abre o seu coração, para que você ouça a voz do Senhor nessa manhã. A palavra continua dizendo: quando ouviu a multidão, ele perguntou: o que está acontecendo? E disseram: Jesus de Nazaré está passando. E ele se pôs a gritar. Ah, o cego não perdeu a oportunidade, não. E eu acho esse cego muito top. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam. Cala a boca, fica quieto, fica quieto. E quando eles diziam assim, fica quieto, aí que ele gritava mais: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus, eu amo o cego, o ex-cego.
Jesus, queridos, ele parou. A Bíblia diz, Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Eu quero enxergar. E Jesus disse: recupere a visão. Sua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão. E ele seguia Jesus, glorificando a Deus. E quando o povo viu isso, deu louvores a Deus. Meu Deus, aqui é tanta coisa, Senhor, que, Pai, em nome de Jesus, toma essa palavra nas suas mãos. Nos conduz essa manhã, Senhor, pelo caminho que o Senhor quer conduzir. Senhor, que a tua palavra seja ministrada segundo o plano que o Senhor estabeleceu desde a eternidade. Pai, se tem cegos aqui nessa manhã, que eles vejam. Pessoas que entraram aqui, Pai, que não conseguem enxergar, que não conseguem ver. Senhor, que a visão é totalmente distorcida a respeito do Senhor, a respeito de si mesmo, a respeito dos outros. Pai, que a tua palavra seja ministrada com um poder tão poderoso que os sinais, milagres, prodígios e maravilhas possam seguir a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Meu Deus, gente, eu não sei o tanto que a palavra mexe com você, mas ela mexe muito comigo. A palavra, ela mexe com as minhas estruturas e às vezes eu só leio como que Deus já ministra o meu coração. E eu sei que nessa palavra aqui a gente conseguiria caminhar para muitos lados, para muitos projetos, para muita coisa. Mas eu creio que nessa manhã Deus quer falar a respeito de ambientes. O lugar certo. O ambiente certo para o milagre. O lugar do milagre. O ambiente do milagre. Isso é muito interessante, porque eu tive uma experiência, não sei se a Dani tá aqui, mas ela entrou até na semana passada, e ela falou um pouquinho da experiência que ela teve. Esse cego aqui, ele era um homem que estava sentado à beira do caminho, ele estava pedindo esmola, e quando ele ouviu a multidão passando, ele ouviu uma movimentação diferente. Ele discerniu que naquela movimentação tinha alguma coisa diferente, e ele pergunta: o que está acontecendo? Existe um mover que está acontecendo aí, eu quero fazer parte dele. A Dani, ela testemunhou aqui que ela ouviu falar que eu ia fazer o lançamento do meu livro. Quem não comprou ainda meu livro, você pode comprar. O link tá na bio, tá na Amazon. E eu fui fazer o lançamento desse livro aqui na minha cidade, em um hotel, o Solar do Imperador. Quando esse livro não existia, eu já me via fazendo esse lançamento lá. E o lançamento foi igual àquilo que eu vi, né, com os olhos da minha alma, antes de os meus olhos físicos verem. E Dani ouviu que eu ia fazer esse lançamento e ela falou com o marido dela falou assim: então vamos. E isso é interessante porque eu convidei muitas pessoas. E eu lembro que naquela semana, isso é muito interessante, que naquela semana Deus me deu um sonho. Naquela semana Deus me deu um sonho que as pessoas que eu tinha convidado, elas não iam. Que as pessoas que eu tinha convidado, elas não iam. Que era pra mim chamar os mancos, cegos, aleijados, que era pra mim estender, porque esse convite do lançamento do livro, ele só era para pessoas mais próximas. Eu não ia abrir esse lançamento. Só que o Senhor, ele me deu um sonho. E eu falei: Senhor, esse sonho é de Satanás. Eu lembro até hoje, eu falei: Senhor, esse negócio não é de Deus não. E eu orando, e eu fui pra madrugada orar. E eu lembro que eu tava lá embaixo, e eu me ajoelhei em uma cadeira da minha mesa, e eu me ajoelhei ali, e eu falei: Senhor, me dá um discernimento, esse sonho vem do Senhor, esse sonho é do diabo pra me intimidar mediante a um tempo novo, né, que eu ia viver. E o Senhor falou assim: não, eu te dei esse sonho é meu, e eu quero que hoje você abra o convite para as pessoas de fora. Porque as pessoas de dentro... Eu falei: Senhor, mas elas colocaram e-mail, elas colocaram a quantidade de pessoas que iam, elas colocaram tudo. Como que essas pessoas não vão? O Senhor falou assim: elas não vão. Vai aparecer várias situações que elas não vão.
Gente, no dia, teve gente que caiu, teve gente que teve problema, teve gente que teve que acudir a alguém que tinha passado mal, ou foram N problemas. Só que quem anda com Deus tá um passo à frente. Só que quem anda com Deus recebe palavra de vida, de revelação. Só que quem anda com Deus e que tem uma vida em Deus não é pego de surpresa. Não. E por conta de tudo isso que estava acontecendo, eu abri o convite, Dani, ela ouviu falar do livro. Ela ouviu falar, ela nunca tinha me visto nada. E lá, nesse lançamento do livro, eu ministrei uma palavra a respeito de propósito. É uma das palavras que eu mais amo na minha vida, propósito. Ela fez total diferença na minha vida. Se você não sabe qual é o seu propósito, eu quero dizer pra você, gaste tempo com isso. Se empenhe, se esforce, ore, busque, clame a Deus. Clame ao dono do propósito para que ele mostre pra você claramente qual é o seu propósito. Lá eu ministrei a respeito de propósito para filhos. E ali eu trouxe uma frase do Miles Monroe que fala que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque lá foram canções que ninguém nunca cantou. Foram livros que ninguém nunca escreveu. Lá tem, artistas que ninguém nunca viu. Pregadores, ministrações que ninguém nunca ouviu. Porque foram todas pro cemitério sem nunca ter acontecido. E essa ministração, ela marcou a Dani ao ponto de ela sair de lá, dessa ministração. E ela escreveu o livro dela em 3 meses. Ela assistiu uma ministração que eu tenho, Como Escrever Seu Primeiro Livro. De uma forma prática, rápida, não tem como assistir aquilo ali e não escrever, não. E aí, ela escreveu em 3 meses o livro dela. Em breve, nós vamos fazer o lançamento. Por que eu tô contando tudo isso? E nós vamos pregar a respeito do Bartimeu, o cego que estava à beira do caminho. Porque quando Dani ouviu falar, ela poderia ter ficado no lugar onde ela estava. Quando ela ouviu falar, ela poderia falar assim, não, lançamento de livro, não vou não. Quando ela ouviu falar, ela poderia não ter tomado nenhuma decisão. Mas a decisão que ela tomou levou ela para um ambiente profético. A decisão que ela tomou levou para um lugar onde uma ministração virou uma chave tão poderosa, ao ponto dela escrever um livro em 3 meses. Esse cego, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus estava passando. Esse homem, ele não via. Esse homem, ele tinha uma capa que permitia que ele pedisse esmola. Não era qualquer pessoa que pedia esmola. Não podia, eu vou ser mendigo. Não. Você precisava ter autorização para ser mendigo. Você precisava, era como se fosse um INSS. Você tinha uma capa que dava legalidade para você pedir esmolas. E aquele cego não via, aquele cego estava à beira do caminho, à margem da sociedade. Aquelas pessoas que ninguém vê, que ninguém enxerga, que ninguém dá conversa. Provavelmente com muitas feridas, feridas de rejeição, de abandono, dores que só ele sabia. Só que, quando ele ouve a multidão, ele fala, tem alguma coisa diferente. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele entendeu que nesse tal de Jesus tinha alguma coisa diferente. Querido, você precisa entender que esse homem, ele não via. Esse homem, ele não enxergava. Mas eu quero dizer pra você que apesar de não ver, apesar de não enxergar, ele tomou decisões que muitas pessoas que veem, que enxergam, não tomam. Apesar de não ter a visão, esse homem tomou decisões que muitas pessoas que conseguem ver, conseguem enxergar, não tomam. Ele teve uma ousadia tão grande de se levantar do lugar onde ele estava. Ele teve uma ousadia de enfrentar uma multidão. Ele teve uma ousadia de não se calar quando as pessoas diziam, cala a boca, cego, fica quieto. Você não tem direito. Quem é você? Por que você está gritando? Você é um Zé Ninguém. Você está à beira do caminho. Você é uma pessoa amaldiçoada. Gente, quando alguém nascia cego, quando alguém nasce aleijado, naquela cultura, ela já tinha nascido amaldiçoada. Ela era uma pessoa que vinha da maldição. Ou seja, ele não era bem-vindo na sociedade, ele era mal visto. Ele vivia em meio à rejeição, em meio ao abandono.
Ele não tinha calor humano, proximidade. Ele não tinha auxílio, ele não tinha ajuda. Eu vou dizer pra você, se tinha alguém que podia ser um mimizento, era o cego. Ele tinha motivos para ser alguém que murmurava. Ele tinha motivos para ser alguém que se sentisse vitimizado pela vida. E eu sei que tem pessoas aqui que se sentem vítimas dos seus pais, que se sentem vítimas do mundo, que se sentem vítimas das circunstâncias, que se sentem vítimas do problema, se sentem vítimas de onde você nasceu, de onde você foi educado, de todas as dores, os traumas que você viveu, e você fala assim, não, eu sou uma vítima. E talvez, de fato, você seja uma vítima. Esse homem, ele era uma vítima. Ele era uma vítima da circunstância, ele era uma vítima da cegueira. Ele não escolheu isso. Ele era uma vítima da sociedade. Só que o comportamento dele não foi alguém que se vitimava. O comportamento dele foi de alguém que não aceitava mais permanecer no lugar onde ele estava. Foi o comportamento de alguém que reconheceu a hora certa. O comportamento de alguém que reconheceu o ambiente profético que chegou até ele. O comportamento de alguém que entendeu, uau, tem alguma coisa diferente aqui. Meu Deus, uma oportunidade hoje está batendo na minha porta. O Bartimeu, queridos, que era o filho de Timeu, ele poderia se ter comportado como vítima. Ele poderia ter, como essa palavra diz, quando ouviu a multidão, ele perguntou o que está acontecendo. E eles disseram, Jesus de Nazaré está passando. Ele podia pensar assim, não, eu sou cego, tem uma multidão, eles vão me atropelar, ninguém me respeita, ninguém me ama, ninguém cuida de mim, ninguém tem paciência comigo. Então, se eu sair da minha beira do caminho, se eu sair de onde eu tô, se eu me levantar e eu realmente entender esse tempo aqui, eu vou ser atropelado, as coisas não vão fluir para mim, eu não vou conseguir ter acesso a Jesus, existe uma multidão atrás dele, eu vou ser a última pessoa que ele vai dar atenção. Eu quero dizer para você, reconheça o ambiente profético que Deus está enviando para sua vida. Reconheça as palavras proféticas de Deus para você. Reconheça a hora de agir. Reconheça a hora de se posicionar. Reconheça a hora de jogar a capa de vítima da vida, dos problemas, das circunstâncias, da família que você nasceu. Reconheça o momento de deixar para trás uma história de cegueira, uma história à beira do caminho. Reconheça o momento de dizer, não, eu não aceito mais, eu não quero mais viver a vida que eu vivi até então. Bartimeu, queridos, ele reconheceu a oportunidade. Ele reconheceu que o dono da vida estava ali. Que aquele que podia mudar a sua história estava passando. Só que eu quero dizer para você que Jesus não foi lá. Ô, ceguinho maravilhoso, deixa eu ver aqui como que tá o olhinho. Jesus não foi. E é por isso que a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o vosso coração. É por isso que a palavra diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É por isso que eu repito na nossa live, o céu não age, o céu reage às suas atitudes. A fé, queridos, ela fala. A fé, ela vê. A fé se movimenta. A fé tem ousadia. A fé se posiciona mesmo quando todo mundo está dizendo para você, cala a boca. Quem é você? Esse homem se levantou do lugar onde ele estava. E ele começa a gritar e ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão. Cala a boca, cego. Não incomoda. Fica quieto. Volta para o seu lugar de esmola. Volta para o seu lugar de cegueira. Volta para o seu lugar, à margem da sociedade.
Não tem jeito para você, não tem jeito para sua história, não tem jeito para suas dores, não tem jeito para sua enfermidade. Quer dizer, é isso que a multidão quer que você acredite. É isso que a multidão quer que você acredite. Mas eu vim aqui para te dizer nessa manhã, tem jeito para você. Eu não sei se você tem enfermidade no corpo, na alma, no espírito, se você tem enfermidade espiritual, que você não consegue mais caminhar, se você está cega espiritualmente, se você está à beira do caminho emocionalmente, se você está à beira do caminho fisicamente, financeiramente, familiarmente. Eu não sei qual é a circunstância que você está inserido, só que eu sei que Jesus não mudou. Eu sei que ele continua sendo Deus. Eu sei que ele continua curando, salvando, libertando, transformando, restaurando, realinhando. Ele continua dizendo, veja, ande, seja limpo, seja livre, seja curado, seja restaurado. E que nessa manhã, queridos, a multidão não pare você. Talvez você começou a se posicionar espiritualmente falando e você começou a receber críticas. Talvez você começou a se posicionar na sua vida e você começou a receber palavras, bobagem, menina, isso aí não funciona, nada disso dá certo, volta pro seu lugar. Só que eu quero dizer pra você, a mesma multidão que manda você calar a boca, a mesma multidão que diz que os seus sonhos são impossíveis, a mesma multidão que ri de você, que faz piada e chacota, é a mesma multidão que no final do versículo diz, quando toda a multidão viu aquilo, deu louvores a Deus. A mesma multidão que tenta parar você é a multidão que vai glorificar o Senhor depois do milagre pronto. Agora não espere a multidão te ajudar a construir o seu milagre. Não espere a multidão bater nas suas costinhas para dizer que você vai conseguir, que vai dar tudo certo, que as portas vão se abrir. Normalmente a multidão tá lá para gerar incredulidade, para gerar medo, para gerar dissensão, para gerar angústia, para gerar aflição. Só que você precisa reconhecer a palavra de Deus para sua vida. Você precisa reconhecer o ambiente certo, as palavras certas, a hora de agir. Porque às vezes, queridos, Deus abre um portal celestial hoje. Às vezes é tão poderoso que Deus abre um portal celestial para sua vida. E ele fala com você, eu quero que você tenha essa atitude, eu quero que você faça isso, eu quero que você se posicione. E aí você fica, será? E você perde a oportunidade, você perde um portal celestial. Quer dizer, eu tô falando de algo que é bíblico, queridos. Quantas pessoas depois quiseram ter ações, atitudes, mas o reino do Espírito já não estava com a mesma unção. Imagina se o cego tivesse ficado ali. Mas a multidão vai me atropelar. Mas eu sou cego, eu não vejo nada. Qual a estratégia que eu posso usar aqui? E Jesus estava passando. Jesus, queridos, estava passando. Jesus não ia esperar a boa vontade do cego. Não ia. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos ter rápidas atitudes. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos reconhecer, como esse cego reconheceu. Ei, tem alguma coisa diferente. Ei, tem alguma coisa que tá diferente. Ei, tem alguma coisa que não tá igual aqui. Ei, o que tá acontecendo? Ei, você acha que foi a primeira pessoa que respondeu pro cego o que estava acontecendo? Ele era um Zé Ninguém, ele era um invisível da sociedade. Não foi a primeira pessoa que respondeu para ele. Mas quando alguém respondeu, disse, Jesus está passando. Naquele momento, queridos, ele precisou ser rápido. Naquele momento ele precisou ser ousado. Naquele momento ele não podia pensar o que os outros vão pensar de mim. Tem muita gente aqui nessa live que está paralisada. Porque a sua frase principal, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Sabe o que eles pensaram do cego? Isso é um bestalhado. Isso é um doido.
Pra quê? Cala a boca, cego. Você tá gritando por quê? O que vão pensar de mim? Tem pessoas paralisadas aqui hoje. E a sua frase é essa. O que vão pensar de mim? Às vezes Deus te fala, filha, eu quero que você faça isso. Você pergunta, o que vão pensar de mim? Eu quero que você troque essa frase nessa manhã. Eu quero que você troque a frase. E você coloque uma frase aonde eu lembro que eu escrevi essa frase pra mim. Esforça, Sumaí, em agradar o Senhor teu Deus. Que a partir de hoje, você se esforce para agradar o Senhor. Porque as pessoas, queridos, por mais que você se empenhe, por mais que você se esforce, nunca você vai ser o suficiente. Nunca você vai agradar. O primeiro deslize que você dá, vai embora tudo aquilo que você fez durante uma vida inteira. Esse homem, ele poderia ter pensado o que a multidão vai pensar, o que vão pensar de mim, ele poderia ter pensado muitas coisas. Olha só, a Bruna falou, Deus me deu um novo projeto de vender trufas na rua. E eu tenho me relutado com medo do que vão pensar de mim. Eu vou dizer pra você. Você não tem noção. Isso é um empreendedorismo. Você é uma empreendedora. Deus está colocando em você um espírito novo, de ousadia, de autoridade. Agora coloca no lugar dessa frase a nova frase. Esforça-te, Bruna, em agradar o Senhor teu Deus. Esforça-te, Bruna, em ouvir a voz do Senhor e obedecer aquilo que Ele está trazendo de orientação para o seu coração. Eu quero que você coloque data, Bruna. É hoje, é amanhã, é que dia que você vai começar esse projeto. Eu quero foto, o que eu quero é prova, viu? Em nome de Jesus. Eu quero contar pra você, eu já vendi roupa, eu já vendi perfume, eu já vendi sanduíche natural, eu já vendi salada de fruta. E quando deu a pandemia, que a empresa de transportes parou, eu fiquei trabalhando, mas eu trabalhei muito, eu dava aula, eu fazia atendimento um atrás do outro. Trabalhei muito para manter realmente a casa funcionando, porque a empresa de transporte, meu marido, o trabalho dele realmente parou tudo. Na hora, Bruna, eu pensei, Senhor, se eu tiver que fazer alguma coisa, um sanduíche, alguma coisa, eu vou pra cima. Só me mostra o que é pra fazer. Entende? Olha só, a Tatiane, ela fala do filho não estar se adaptando à escola e eu não tenho condição de mudar de escola. Senti no coração de bater na porta e pedir uma bolsa, mas tem vergonha. Tem horas, queridos, que nós vamos precisar se levantar do lugar onde a gente está. A vergonha é o lugar da beira do caminho. A necessidade de aprovação, o que vão pensar de mim? É a beira do caminho. Você pode passar uma vida inteira à beira do caminho. O medo é a beira do caminho. A zona de conforto é a beira do caminho. E quantas pessoas estão à beira do caminho? Quantas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver, estão cegas. Cegas diante de oportunidades. Cegas diante de portas que Deus está abrindo. E outro dia eu falei de uma frase que Deus não dá chaves para quem não consegue reconhecer portas. Bartimeu, ele reconheceu o tempo oportuno. Bartimeu reconheceu a oportunidade. Bartimeu sabia que Jesus estava passando. E eu vou dizer para você, talvez Jesus nunca mais tenha passado naquele lugar. Oh, Senhor. Talvez Jesus nunca mais tenha passado naquele lugar. A decisão de Bartimeu. O posicionamento de Bartimeu. A ousadia de Bartimeu. Queridos, a gente nem se compara. Ninguém que está aqui nessa live se compara à situação que Bartimeu estava vivendo. Nem se compara à situação que Bartimeu estava vivendo. Mas ele teve ousadia. Ele teve intrepidez. Ele teve o reconhecer no momento profético que ele estava vivendo. Como Dani reconheceu que naquele lançamento tinha algo de Deus para ela. Quantas vezes eu reconheci essa palavra para mim? Eu lembro que o ponto-chave da minha mudança foi uma ministração que o meu marido fez. Ele pregou a respeito de Obed-Edom e Abinadab. Ele pregou a respeito de Obed-Edom e Abinadab naquele dia, queridos. Foi uma pregação tão simples. Eu já tinha pregado, eu já tinha perdido as contas das vezes que eu peguei de Obed-Edom e Abinadab.
Quantas vezes eu ouvi ministrações como aquela? Mas naquele dia um portal celestial se abriu para a minha vida. Naquele dia me deu uma revolta dentro de mim. E eu falei, chega! Eu estava completando 20 anos, rodando ao redor da montanha. Aquele dia eu disse, chega, chega. Naquele dia eu me posicionei, naquele dia eu fiz como o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso, Senhor, de mudança, eu preciso de um milagre, eu preciso. Reconhecimento, queridos. Reconheça o tempo oportuno, reconheça a orientação que o Espírito de Deus está te dando, reconheça a palavra profética do Senhor que está sendo gerada para você hoje. Não é para amanhã, não é para semana que vem, não é para daqui, é hoje. Reconheça. Se levanta da beira do caminho. Se levanta desse lugar. Se posicione. Não deixe a multidão paralisar você. Não deixe as suas crenças paralisarem você. Não deixe aquilo que você aprendeu paralisar você. Não deixe a religiosidade paralisar você. Não deixe o medo paralisar você. Não deixe a zona de conforto, a procrastinação, a mentira, o engano. Não deixe a visão que você tem de você mesmo. Talvez uma baixa autoestima. Talvez um não merecimento, eu não mereço, eu não sei, eu não consigo. Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou assim, traz ele. Traz ele. Quando ele chegou, Jesus fez uma pergunta. O que queres que eu te faça? Essa pergunta, ela é muito poderosa. Porque ela fala de especificidade na oração. Essa pergunta fala de especificidade na oração. Quando eu sou específica. Quando eu digo, Pai, é detalhado. É isso, 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 isso. Especificidade na oração. Ontem eu peguei uma pasta de ferramentas. Porque de um atendimento que eu estava fazendo uma pasta. E no final dela, eu procurando uma ferramenta que eu ia aplicar. E no final dela eu encontrei um papel todo amarelado de 2010. Todo amarelado de 2010. E nesse papel são declarações que tinham presa no meu guarda-roupa. Declarações da palavra. Declarações que eu queria viver. Declarações que eu profetizava sobre a minha própria vida como se já fosse 2010. E eu tenho nessa declaração a especificidade de coisas que eu queria viver, detalhes. Eu coloquei aqui, eu achei muito interessante isso, eu coloquei aqui, eu tenho uma empresa bem-sucedida e abençoada em tudo. Eu não tinha nenhuma empresa. Eu não tinha nenhuma. Tá aqui. Eu tenho carros para suprir as minhas necessidades. Eu não tinha nenhum carro nesse dia aqui, ó. Não tinha nenhum carro. E quando eu fui ter, eu lembro que ele estava quebrado. Como se já fosse, tá? E especificidade. Jesus disse para Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Especificidade. É ser específico. Jesus sabia que ele era cego, sim ou não, gente? Sabia. Jesus sabia que ele precisava ver. Sabia. Só que Jesus queria ouvir dele. Qual era a necessidade de Bartimeu? Especificidade. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Eu quero enxergar. E as pessoas pensam que essa decisão de Bartimeu era simples. Sabe por que você não entende? Por que Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Sabe por quê? Porque pedir esmola
Era a única maneira de sustento do cego. Ele tinha uma capa específica, dando a ele o aval para ele pedir esmola. Ele era um aposentado do INSS. Ele tinha direitos à sociedade de receber da sociedade aquelas esmolas. Não era todo mundo. Por que Jesus pergunta para Bartimeu? Porque às vezes, queridos, ele queria permanecer à beira do caminho. Ele queria permanecer com a capa. Porque quantas pessoas, uma vez eu vi uma mãe que alguém falou que ia orar porque a filha dela era paralítica. E ela disse bem assim, aí eu fico pensando, se minha filha for curada, eu vou perder a aposentadoria. Eu vi, ninguém me contou o que eu tô falando. Eu vi uma mãe exatamente dizer isso. Se minha filha for curada, eu vou perder a aposentadoria. Bartimeu, ele perdeu para ganhar. Bartimeu tomou uma decisão. Eu não quero permanecer na beira do caminho. Eu não quero ficar estática nesse lugar. Eu não quero permanecer no medo, na zona de conforto, na mentira, no engano. Eu não quero permanecer nesse lugar. Eu decido. E ele disse, eu quero ver, Senhor. Eu quero enxergar. E Jesus disse assim, recupere a visão. Sua fé te curou. Vá em paz. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei qual é o problema que você tem. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa hoje de um milagre. Eu sei de uma coisa, que portais celestiais de Deus estão se abrindo hoje. Eu sei de uma coisa, que Deus está dizendo para você, reconheça o momento, se posicione, tome decisões. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus está ministrando ao teu coração, para que você seja curado em áreas específicas da sua vida. E eu quero orar por você nessa manhã. Porque eu sei que dentro de você existe um clamor de Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E nessa manhã, em nome de Jesus, esse mesmo Jesus que não mudou, ele está aqui. Ele disse que quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faria presente. Então o Senhor está aqui conosco. E a mão curadora dele que vai ser estendida sobre as nossas vidas nessa manhã. Ministrando restauração, realinhamento, no nome de Jesus. Pai, nós oramos. Senhor, pessoas que estão aqui à beira do caminho, cegas. Cegas, Senhor, espiritualmente, emocionalmente, Senhor, na vida financeira, em tantas áreas da sua vida. Pessoas que não conseguem tomar decisão, que estão paralisadas pela zona de conforto, estão paralisadas pelo medo, estão paralisadas pela necessidade de aprovação, do que as pessoas vão pensar. Mas nessa manhã, Pai, nós oramos. Ó Deus, que essas pessoas possam romper com o cativeiro. Que essas pessoas possam romper, Pai. Ó Deus, com a margem do caminho. Ó Deus, que essas pessoas possam romper com esse lugar, Senhor, de mendigar. Mas que essas pessoas possam adentrar em um lugar do reino, em um lugar do mover sobrenatural do Senhor. Ó Pai, que decisões aqui nessa manhã sejam tomadas para engrandecer e glorificar o Teu nome. Nós oramos, ó Deus, e nós te pedimos agora, cura o cego. Cura, Senhor, o aleijado. Cura, Senhor, aquelas pessoas que entraram aqui espiritualmente sem conseguir caminhar mais. Pessoas que estão aqui, Pai, que foram feridas, machucadas por instituições religiosas. Pai, em nome de Jesus, que haja cura sobre essas pessoas nessa manhã. Pessoas que entraram aqui, Pai, que estão emocionalmente abaladas, ansiosas, apreensivas com muitas coisas. Que haja uma paz de Cristo que excede todo entendimento. Pessoas que entraram aqui enfermas, Senhor. Ó Deus, toca agora em todo e qualquer tipo de enfermidade. E nós damos uma ordem, enfermidade, doença, fora, em nome de Jesus. E nós declaramos cura e cura completa. E assim como Jesus declarou, que nós possamos ver nessa manhã. Ó Deus, que nós possamos enxergar. E que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que decisões, Senhor, ó Deus, nos leve para o centro da Tua vontade. Que nós possamos reconhecer, ó Deus, o momento certo de agir segundo o Teu plano, projeto e propósito. No nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Enquanto eu estava orando, eu lembrei que há 6 anos atrás, Deus me falou para começar um projeto na internet. 6 anos atrás. A internet, ela não tinha esse movimento que tem hoje, nem sonho. Você vê que a internet, ela se movimentou muito mais depois da pandemia do que antes da pandemia. Nunca se viu tantas compras na internet, nunca se viu tantas pessoas fazendo live, nunca se viu tantas coisas acontecendo. Só que os bloqueios que eu possuía
me impediram de fazer aquilo que eu deveria fazer. Eu vou dizer pra você, eu dei pra Deus muitas desculpas. Eu fiquei paralisada. Eu dizia, Deus, eu não consigo. Deus, é muito difícil. Deus, meu celular é ruim. Deus, isso aqui é difícil. Isso aqui não dá certo. Eu não tenho uma parede que presta. Olha, 6 anos atrás, morando num lugar onde não tinha uma parede que prestava. 6 anos atrás. Ali. Não foi lá, não. Ali. Deus isso, Deus aquilo. E o Senhor dizendo, vai pra internet. Vai pra internet. Vai pra internet. E hoje eu fico pensando, a quantidade de pessoas que eu deixei de ministrar uma palavra do Senhor. Eu vim, queridos, pra internet. Mas eu vim muito tempo depois que Deus tinha falado. Eu vou dizer pra você, eu louvo a Deus pela misericórdia dele sobre a minha vida. Mas eu sei, eu tenho convicção que eu poderia estar a anos-luz do que eu estou hoje. Eu poderia estar a anos-luz do que eu estou hoje, se eu tivesse obedecido a voz do Senhor. Eu não sei por que eu estou contando isso, mas eu sei que tem pessoas aqui que precisam tomar decisões hoje, agora. Precisa se mover hoje, agora. Porque senão, lá na frente, você vai olhar e você fala, poxa, eu podia ter tido outro resultado, mas eu não tive, porque eu não tive coragem de obedecer o Senhor. Que você seja alguém que ouve a voz do Senhor. Entende o que está acontecendo, entende o ambiente profético, adentra nesse ambiente e vive aquilo que Deus está dizendo para você viver. Que você possa tomar decisões hoje. Que você possa dar passos hoje. Que você possa jogar a sua capa fora hoje. E que você possa gritar, Jesus, filho de Davi, eu tô aqui, tem misericórdia de mim. Eu tô pronta. Pronta para fazer aquilo que o teu Espírito me orientar. Se coloque hoje na disposição e na dispensação do Senhor, no nome de Jesus. Viu? Eu quero agradecer a vida de vocês, agradecer por esse tempo, na presença do Abba, Pai. Deus é bom, a misericórdia dele dura de geração em geração. E eu quero pedir para você ir lá na última postagem, tá bom? Na última postagem, curtir, comentar, compartilhar. Por quê? Porque senão a gente não estoura a bolha, né, desse algoritmo do Instagram e ele não envia o conteúdo para mais pessoas. Por exemplo, quando a gente tem muito engajamento dentro de um perfil, que as pessoas falam, que as pessoas conversam, que as pessoas se envolvem dentro desse perfil, o Instagram, ele entende, poxa, esse perfil é bom. Enquanto a gente tá aqui na live, ele tá mandando, pastora Sumaia tá ao vivo, pastora Sumaia tá ao vivo. Agora, se ele entende que ninguém comenta, ninguém compartilha, ninguém se envolve, ele faz trem, presta não. Então, não vou mandar pra ninguém. Então, quanto mais pessoas se envolvem, mais ele envia. E ele, inclusive, o Instagram tá conectado com a palavra, que a palavra fala assim, quanto mais a pessoa tem, mais ela recebe. Quanto menos ela tem, menos ela recebe. Então, quanto mais o Instagram, ele vai enviando para o máximo de pessoas. E você pode ajudar exatamente desse jeito. Quantas pessoas tem aqui que foram convidadas por outras pessoas? Uma quantidade imensa. Fulano, eu assisto a live, né? Deus fala comigo, vamos lá. E Deus começa a operar. Então vai lá, curte a última postagem. Quando vê uma postagem, curte, bota um foguinho, fala alguma coisa em nome de Jesus. Tá bom? Andresa falou, eu tive que passar por um suicídio para acordar. Meu Deus. Só Deus, se a pessoa mais achava que estava do meu lado, me deu as costas. Meu Deus, forte, viu? Andresa, que o Senhor renove seu fôlego, suas forças, tá bom? E tamo junto. Meu povo, beijo com cheiro no seu coração. No link da bio tem o link do livro, tem o link do curso Pais de Alta Performance. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma promoção relâmpago desse curso. Hoje eu vou dar uma olhada lá para eu poder decidir. Eu vou fazer uma promoção relâmpago dele. E, né, quem aí tem necessidade, às vezes, na questão da educação de filhos, eu vou dizer para vocês, esse curso é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Tem dia que eu paro assim para assistir ele, que eu falo, rapaz, que curso, viu? Ele é muito, 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 muito poderoso, tá? Então, vou ver se eu faço alguma coisa aí a respeito de educação de filhos durante esse mês ainda de abril. Vou me organizar, vou orar ao Senhor, vou pedir sabedoria de Deus, porque eu não queria fazer só o curso, eu queria fazer o curso e fazer alguma imersão. Eu queria fazer alguma coisa assim, tá? Serve pra mãe solteira? Com certeza absoluta. Pra essa mãe solteira que eu vou dizer pra você, tem que ser mãe com força, viu? Tem que ser sangue no olho pra ser uma mãe solteira. Só o Senhor mesmo pra dar graça
para essas mães que têm que se posicionar nesse lugar, né, sozinha. É um desafio que Deus realmente dê fôlego, renove suas forças. Mas eu quero organizar, eu vou orar primeiro e aí depois a gente conversa a respeito disso, tá bom? Meu povo, um dia que você possa criar seu excepcional dia poderoso em Deus. Tome decisões, eu sei que Deus falou com você aqui, tome decisões, se posicione, caminhe e faça aquilo que o Espírito Santo do Senhor está conduzindo, orientando, direcionando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele pergunta para você, o que você quer que eu te faça? Então, seja específico. Quem nunca viu uma mensagem que eu tenho lá no YouTube de como receber resposta de oração, você tá perdendo. Você tem que ver essa ministração. Ela vai te ajudar muito, 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 muito. Viu? Beijo no coração.